Bom, pessoal, a última quinta-feira foi marcada pelo Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E nós vamos falar sobre esse assunto aqui com a Josineide Menezes, que é da ONG Gestos, uma organização não governamental que atua há 23 anos no combate e também na prevenção do HIV. Josineide, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigada. É um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada. Bom, como é que estão os números da AIDS aqui no Brasil e também no mundo? Ainda assustam muito? Bom, a AIDS continua a crescer no mundo. Aqui no Brasil nós temos regiões que os números estagnaram, mas, por exemplo, no Nordeste, Pernambuco é um dos estados que a AIDS mais cresce. Considerando todas essas dificuldades, Josineide, ainda tem um detalhe, né? Por que é que os jovens, eles estão entre as principais vítimas? Se você prestar atenção, você vai ter dois momentos em que você vê campanhas. Um é no Carnaval e outro é no 1º de dezembro. O Carnaval com bem mais força, né? Então, toda uma geração que não teve o mesmo acompanhamento do ponto de vista de prevenção, do ponto de vista de incentivo a usar a camisinha, né, a camisinha feminina, a camisinha masculina. E tem um outro detalhe que é a questão da própria medicação do coquetel ter feito com que muitos jovens achem que, bom, mas a AIDS hoje tem remédio, então a gente pode relaxar nisso, né? Nós estivemos lá na ONG Gestos para entrevistar duas pessoas, o José e o Roberto. Eles são soropositivos e lutam justamente contra o preconceito. José e Roberto têm 53 anos e há 17 descobriram que eram soropositivos, tinham o vírus da AIDS. Começava uma luta pela vida e principalmente contra o preconceito. Para eles, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS serve de reflexão. É um dia para divulgar os perigos da doença, principalmente entre os mais jovens, e combater a discriminação. Existe ainda muito preconceito com as pessoas que vivem com AIDS. A gente tem um avanço nos medicamentos, né, no tratamento, mas uma coisa que atrapalha muito o tratamento das pessoas que vivem com AIDS é o preconceito. Para essa juventude, a terceira idade está começando a ter casos de AIDS, a juventude muito, né? O que deve ser feito? O que você deixaria de recado para as pessoas? Eu acho que a prevenção. A prevenção é o mote principal, é a prevenção. É o governo estaduais, municipais investir em prevenção, certo? Para essa turma jovem. Tá aí, preconceito, pelo visto, ainda é um grande problema, né, Josineide? Sim. A gente costuma dizer que o preconceito ainda é o pior sintoma da AIDS, né? Por mais tempo que a epidemia já tenha no Brasil, entre nós, no mundo, mas as pessoas costumam ainda a criar uma marca, né, que a gente chama de estigma em relação às pessoas que vivem com HIV. E isso você trabalha muito bem lá na ONG Gestos. Isso. Fala pro pessoal de casa, então, como vencer esse preconceito? Que tipo de aconselhamento vocês dão às pessoas soropositivas que chegam lá procurando ajuda? Sim. A Gestos tem acolhimento tanto do serviço social quanto de psicólogos para acompanhar as pessoas, mas eu acho que o importante é a gente saber que, como toda pessoa humana, a gente gosta de carinho, a gente gosta de abraço, a gente gosta de respeito, de ser bem tratado. E isso as pessoas vivendo com HIV também, né? Então elas precisam do acolhimento, elas precisam de menos julgamento e de mais entendimento, compreensão e respeito. Eu acho que é isso que a gente pode deixar. É isso, Josineide. Muito obrigada por essa conversa tão agradável aqui. Sucesso na ONG Gestos e volte sempre no Vida Saudável. Ok. Obrigada, a gente agradece muito por esse espaço.